Olá, meu amigo músico, musicista, estudante de música. Eu me chamo Edilson, sou flautista e professor de música. E hoje a gente vai estar falando sobre as 7 coisas que você precisa ter antes de aprender qualquer instrumento. Então, antes de partir para o vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Deixa nos comentários quais são as coisas que você acha que são indispensáveis de se ter antes de aprender qualquer instrumento. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está começando ou quer começar a aprender um instrumento musical, quer começar a estudar música. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa ter para aprender qualquer instrumento é o próprio instrumento. Isso pode parecer meio besta, mas tem uma série de pontos que a gente pode estar conversando aqui. É muito importante que você tenha o seu próprio instrumento, especialmente em aulas online, onde, por exemplo, o professor não pode estar emprestando, não pode estar levando na sua casa o instrumento para você estar praticando, e também por fins de comodidade. É muito mais prático que você tenha o seu instrumento para você poder praticar na hora que você quiser, na hora que você puder, não precisar passar por problemas como precisar devolver o instrumento emprestado, ou então só conseguir estudar alguns dias da semana por não ter um instrumento disponível. Então é muito importante que você tenha o seu próprio instrumento. A condição financeira de cada pessoa vai influenciar muito nisso. Então talvez você queira estudar música, ou você já esteja estudando música, mas não tem condições de comprar um instrumento. E a minha sugestão é para você ou pedir emprestado para um professor, se você estuda com um professor na mesma região que você, ou pedir um instrumento emprestado para um amigo músico. Tem muito músico que começa a tocar alguns instrumentos e para, e fica com o instrumento parado. Ou mesmo alguns amigos músicos podem estar emprestando o instrumento para você. E também você pode estar fazendo alguns estudos sem o instrumento logo no começo. Então estudar harmonia, estudar seu ouvido, teoria musical é muito importante. Esses estudos você pode estar fazendo sem um instrumento. Mas assim que possível, adquira o seu próprio instrumento. Vai fazer toda a diferença. Não precisa ser um instrumento de primeira mão, pode ser um instrumento usado. Tem muitos instrumentos usados que são inclusive melhores que alguns instrumentos novos e que estão em boas condições, estão bem cuidados e você consegue adquirir por um preço bem camarada. A segunda coisa que você precisa é de um caderno para fazer anotações. E aqui eu recomendo que você tenha 2. Um caderno com pentagrama musical. Então, um caderno com pauta, com esse pentagrama aqui para você ou seu professor estar escrevendo exercícios, algumas escalas, arpejos, alguns assuntos de teoria musical, utilizando a notação escrita. Fica bem mais prático para você não ter que ficar desenhando o pentagrama toda vez. E também um outro caderno com pauta comum, para você estar escrevendo conceitos, exercícios, algumas dicas, alguns lembretes, e para você ter aquela fonte de conteúdo escrito. O terceiro item que você precisa são ferramentas de suporte e aprendizado. E aqui entra algumas ferramentas digitais e físicas. No campo de ferramentas digitais, é importantíssimo que você tenha um afinador e um metrônomo. É o básico do básico. O metrônomo para você estar tocando no ritmo certo e o afinador para você tocar na afinação certa. Então existem vários aplicativos gratuitos que você não precisa gastar nada para instalar. E se você não tiver espaço no celular, não tiver um celular de repente, existem afinadores online e metrônomos online. Basta digitar no Google afinador online, metrônomo online, e você vai ter vários sites que você pode estar acessando. No campo de ferramentas de suporte físico, é importante que você tenha um suporte para o seu instrumento. Não é indispensável, não é obrigatório, mas é bacana. Se você estuda violão, guitarra, instrumento desse é bacana ter um suporte de parede, um suporte para o instrumento ficar no chão, seguro, não corra risco de cair, de machucar nem nada do tipo. E na flauta especificamente, existe esse suporte que você encaixa o instrumento e ele pode ficar do lado da sua mesa, do lado da sua cama, no seu quarto, sem risco de cair. Você também fica com o instrumento montado para estar tocando o dia inteiro, sem precisar montar, desmontar, limpar, secar e tudo mais. Além disso, é bom que você tenha uma estante para partitura, para você conseguir ver os seus métodos, as cifras, as tablaturas, partituras, tudo bem direitinho. Quarto item são materiais de cuidados do instrumento. Então, cada instrumento musical vai ter uma série de cuidados específicos e é importante que você saiba quais são esses cuidados e tenha os materiais necessários. Então, na flauta especificamente, a gente tem a case ou estojo, serve para armazenar e guardar o instrumento, conservar ele. A gente tem a vareta de limpeza, serve para limpar o instrumento por dentro. E alguns paninhos, eu recomendo que você tenha 2. Um paninho para limpar por dentro e outro paninho para limpar por fora. O paninho por dentro para tirar a umidade depois da prática e o paninho para fora para limpar a flauta de gordura, suor, sujeira que acumula do ambiente e das nossas mãos. Quinto item é um cronograma de estudos. Então na música é importantíssimo que você tenha constância.
O aprendizado na música é uma coisa a médio e longo prazo, como se fossem pequenos tijolinhos que a gente vai empilhando com o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, o processo de aprender um instrumento, o processo de aprender música é uma coisa que vai demorar um tempo, vai demandar esforço, e por isso é importantíssimo que você tenha uma rotina e um cronograma, para não desanimar dos estudos e para conseguir levar esse processo da melhor maneira possível. Então, é importante que você saiba as coisas que você quer aprender, as coisas que você precisa aprender e onde você se imagina com a música. Esse é um dos principais pontos para poder montar uma boa rotina. Onde você se imagina com a música e o que te motivou a aprender música. Caso você não saiba como montar uma rotina, o que você precisa estudar, o sexto ponto bate direto com isso, que é um professor. É importantíssimo e vai te ajudar demais que você tenha um professor ou uma figura de autoridade que possa estar servindo como mentor ou mentora para você. Então, o professor é aquela pessoa que vai te dizer o que você precisa estudar, vai corrigir qualquer erro seu, vai te incentivar, vai dizer o que está certo, o que está errado, e vai te passar o melhor caminho e os atalhos para estar aprendendo, porque o professor é uma pessoa que já passou pelo ponto que você está. Então, o professor já foi um estudante de música, o professor é um estudante de música sempre, mas já foi um músico iniciante, intermediário, já passou por todas essas etapas e pode te dar um melhor direcionamento. Caso você não tenha como ter contato com o professor por questões financeiras, de tempo, qualquer outra coisa, é essencial que você tenha uma figura de autoridade que funcione como um mentor. Então, se não puder ser um professor, pode ser um amigo que toca o mesmo instrumento que você, um amigo músico, um outro amigo professor, ou mesmo canais e criadores de conteúdo para a internet que possam estar servindo como essa ponte entre conhecimento. É esse atalho que vai fazer você chegar lá com mais fluidez, mais calma, mais organização e um melhor aproveitamento. Então existem muitos professores de flauta, professores de música que disponibilizam conteúdo gratuito na internet, como o meu canal, como eu, e você pode estar acompanhando esses perfis e bebendo dessa fonte. Caso você esteja gostando desse vídeo e queira mais dicas e conteúdo gratuito sobre música, eu convido você a seguir meu Instagram, @edilsonferroprof. Todos os dias eu estou postando conteúdo gratuito, como aulas, dicas e vários outros conteúdos sobre música, flauta e teoria musical. Então fica o convite. O último ponto, mas não menos importante, você vai precisar de dedicação, foco e persistência. Então aprender música é algo maravilhoso e uma experiência transformadora, mas que não acontece do dia para a noite. Você não vai sair das primeiras aulas tocando super bem e virtuosamente, e nem deveria ser assim. Inclusive, mesmo depois de meses e anos de estudo de música, você ainda vai ter coisas para melhorar, vai ter coisas para aprender, vai ter coisas que você não sabe. E isso é o que é tão maravilhoso e mágico na música. A gente passa a vida inteira estudando e ainda tem espaço para conhecimento e aprendizado. Aproveita esse processo, não se cobra demais e não tenta ter um pensamento tão imediatista de eu preciso aprender tudo logo, preciso aprender nessa semana, preciso aprender nesse mês. Eu gosto de falar que música não é miojo, então a gente não vai sair aprendendo em 3 minutos de videoaula, 3 minutos lendo, muito menos em 3 dias ou 3 semanas. O aprendizado vai acontecer aos poucos, então aproveite cada conquista, celebre cada passo que você dá e tenha paciência e tenha tranquilidade com você mesmo durante esse processo. Pensa que se você começar a estudar música por uma semana, daqui a uma semana você vai saber uma semana de conteúdo mais do que você sabe hoje. Não perca tempo para começar, não fica planejando excessivamente, não espera as condições perfeitas e tenta não desanimar depois desse processo. Eu garanto que é uma experiência transformadora se você conseguir aproveitar essa jornada. E se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, não deixe de deixar o gostei, de escrever nos comentários o que é que você achou e de compartilhar esse vídeo para algum amigo ou iniciante de música, ou estudante de música, que já está no meio desse processo. Se você quiser ter um contato mais direto comigo, é só me seguir no meu Instagram, @edilsonferroprof. Lá eu respondo todos os directs, converso com o pessoal, posto conteúdo, você consegue ver um pouquinho mais da minha rotina de trabalho, de estudos nos stories. Então o link vai estar na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela. Qualquer sugestão, crítica, opinião é extremamente válida, então você pode escrever nos comentários alguma sugestão de tema que você queria ver, alguma sugestão de música que você queria me ouvir tocar, porque eu também posto algumas músicas de vez em quando aqui, e eu vou estar lendo todas essas sugestões, anotando e trazendo futuramente. Então é isso, muito obrigado pela atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!